Esse trabalho foi desenvolvido por Mauro Viana, Lucas Vitória e Márcio Moura, e tem como título Comparativo entre as normas NBR 6118 e ECP 203 no dimensionamento de vigas isostáticas de concreto armado. A norma brasileira NBR 6118 de 2014 e a egípcia ECP 203 de 2007 tratam sobre o projeto de estruturas de concreto, e elas têm o intuito de padronizar e estabelecer critérios simplificados e unificados de cálculo. Com isso, iremos compará-las para identificar diferenças nos seus procedimentos e também nos seus resultados. A estrutura estudada é uma viga isostática biapoiada, com vão teórico de 4,5 metros. Já a carga é um carregamento uniformemente distribuído de 10 kN por metro e é tido como total e compreende uma parcela de 25% de carga variável. Na figura A, temos a seção longitudinal da viga, onde podemos ver o seu vão teórico e também o carregamento. E na figura B, nós temos a seção transversal, onde podemos identificar a altura e a largura da viga. Realizou-se o dimensionamento das áreas de aço da viga para o estado limite último através do método de cálculo dos adimensionais, proposto pelo professor José Milton Araújo, bem como as verificações do estado limite de serviço, seguindo o procedimento disposto por ambas as normas. Com relação ao estado limite último, verificou-se a divergência de valores adotados para as minorações das resistências à compressão do concreto, sendo adotado o coeficiente de 1,5 segundo a ECP 203, em comparação ao 1,4 adotado pela NBR 6118. Com relação ao efeito Rush, a minoração da resistência de projeto do concreto, adotada pela norma brasileira, é de 0,85, sendo que o valor adotado pela norma egípcia é 0,67, ou seja, 26% mais baixo. Para as combinações de ações para o caso proposto, a NBR 6118 prevê a majoração dos esforços em 1,4, sejam eles oriundos de ações permanentes ou variáveis. E a ECP 203 indica a utilização de 1,4 para cargas permanentes e 1,6 para cargas variáveis. Agora, em relação ao estado limite de serviço, nenhuma das normas prevê a minoração das resistências, apresentando apenas algumas divergências na obtenção das combinações das ações. Enquanto a NBR 6118 utiliza duas combinações diferentes para o estado limite de serviço, quase permanente e frequente, a ECP 203 adota somente o valor total da carga, sem majoração nem minoração. Conforme os estudos, chegou-se a uma área de aço de 2,45 cm² pela metodologia da NBR 6118, enquanto pela ECP 203 a área de aço foi de 3,02 cm², 23% a mais que a norma brasileira. Em ambas as normas, a viga analisada foi classificada como classe de agressividade ambiental 2. Falando um pouco agora sobre as ações para o cálculo da flecha, encontra-se uma diferença entre as duas normas. Enquanto a ECP203 utiliza as ações sem minoração, a NBR 6118 utiliza coeficientes de ponderação nas ações. Isso resulta numa diferença entre os valores, sendo 0,43 mm na norma brasileira e 1,07 mm na norma egípcia, assim como a fissuração, que foram de 0,25 mm na NBR e 0,16 mm na ECP. Agora, sobre a armadura transversal, foi adotada uma área de aço de 2 cm² por metro em ambos os casos. Porém, a forma de obtenção desses valores é diferente. Na ECP 203, verifica-se a biela de compressão, onde não devem ser admitidos valores maiores que 4 MPa. Depois disso, desconta-se da tensão de cisalhamento gerada pelo esforço cortante metade da tensão que o concreto é capaz de fornecer. E por fim, com a tensão de cisalhamento nominal, é possível calcular a porcentagem da área de aço. Já na NBR 6118, depois da verificação da biela de compressão e obtenção da tensão convencional de cisalhamento reduzida, adotou-se a armadura mínima, que é 10% da área da seção transversal. Por fim, uma observação interessante de salientar é que, por mais que nas duas normas tenha sido admitido a armadura simples, as considerações são bem diferentes. Na norma brasileira, a linha neutra não pode ultrapassar 0,45D. Já na norma egípcia, a linha neutra não pode ultrapassar 0,42D. Junto a isso, a área de armadura não pode ultrapassar o μ máximo, que é uma porcentagem da área da seção transversal. E além disso, não pode ser adotadas áreas de armadura comprimidas maiores que 40% e menores que 10% da área da armadura tracionada. Como vimos anteriormente, a norma ECP 203 acaba sendo mais conservadora em alguns aspectos, onde apresentou um resultado de área de aço bastante superior quando comparado com a norma NBR 6118. Essa maior presença de aço pode ser justificada pela atividade sísmica do Egito, diferentemente do Brasil, que apresenta baixa sismicidade e não justificaria a adoção de vigas com uma ductibilidade elevada. Esse foi o nosso trabalho e obrigado.